O tema dessa manhã é a palavra ociosa, palavra que é dita sem responsabilidade, aquilo que sai da nossa boca e que não temos o compromisso de, antes de falar, analisar. A palavra ociosa está destruindo relações, palavras ociosas está destruindo ministério. Palavra dita sem compromisso é algo muito sério, isso está acontecendo muito no nosso meio, irmãos. Cadê os cristãos comprometidos com aquilo que fala? Hoje, pela liberdade que as pessoas têm adquirido, pelo movimento da teologia da liberdade, as pessoas acham que pode dizer tudo, soltar palavrões. Irmãos, até no altar as pessoas estão escapando. Escapando não, aquilo faz parte da vida da pessoa. Palavra ociosa é a palavra inútil, é a palavra perversa que sai da boca do cristão, que não deveria. A palavra torpe não pode fazer parte da nossa vida. Hoje eu estou propondo uma análise da palavra ociosa. A palavra ociosa é a palavra dita sem responsabilidade. Eu costumo dizer que quando nós estamos assistindo jogos de futebol, a gente vê muitos atletas dizendo ser cristãos, mas na hora que ele vai comemorar o gol que ele faz, ele está com a camiseta escrito Jesus, mas solta um baita palavrão. Palavra ociosa, inútil. Às vezes eu também quero transportar a palavra inútil para a palavra lisonjeira, que é aquele irmão que acha que tem que falar coisas para encantar o outro. E aí começa a falar coisas que falando que é Deus e Deus não está falando nada. Eis que te digo, Deus está te prometendo e Deus não está prometendo nada. Eis que te falo, vai acontecer e Deus está falando que não vai. Cuidado, tem pessoas dentro da igreja destruídas porque ouviu e está esperando. Palavra inútil, ociosa, perversa. O cristão tem responsabilidade com tudo que ele fala. Essa pessoa, eu não pedir permissão para ela, mas eu vou falar de algo que me encantou. Palavra dita e palavra cumprida. Até esperei que essa palavra ela fosse um pouco mais demorada. Se você tiver acesso à salinha das crianças, vocês vão ver uma arte feita lá, feita por uma mão artista. Não vou falar o nome, porque depois ela vai falar, não queria. Mas essa pessoa que se propôs disse, eu vou fazer. Eu fiquei assim, meu Deus. E quando começou a fazer, foi fazendo aquele serviço. Eu convido você depois a ver o serviço, o resultado de uma palavra dita, palavra cumprida, palavra realizada. E ninguém precisou ficar no pé. Você vai fazer quando? Quando que vai terminar? Foi doloroso, foi árduo, mas a palavra foi dada e a palavra foi cumprida. Cristão tem palavra, e quando o cristão fala, ninguém fica perguntando, será? Hoje o que está saindo da boca de alguns cristãos é dúvida. Posso comprar? E não vende por mão não, que ele não paga. Ele falou dia 20, só que ele não falou 20 de que mês do ano. Cadê a palavra? A palavra tem para o Senhor um valor muito grande. Quando nós estamos aqui que você fala assim, amém, o que você está declarando? Que assim seja na minha vida. Às vezes nós temos que tomar cuidado até aquilo que está sendo dito no altar, porque tem um bando de irmão boca aberta até, amém, amém. Toma cuidado. A palavra ociosa é quando ela é declarada sem responsabilidade. Eu quero falar com você a respeito da palavra ociosa no livro do Evangelho de Jesus Cristo, de Mateus. Vamos lá? Nós vamos abrir em Mateus capítulo 12, a partir do versículo 33. Aqui Deus, através do trabalho de Jesus, Ele dá uma sentença sobre as palavras. E tem uma sentença dada que eu acho muito legal, porque é de uma responsabilidade. Jesus fala, toda palavra que sai da tua boca, quer seja boa ou má, você vai ter que responder por ela. É sério isso, hein? Cuidado você que solta a palavra inútil, porque toda palavra, quer seja boa ou má, você vai ter que responder.
E tem gente esperando que isso vai ser apenas no julgamento. Tem gente respondendo pela palavra inútil já nessa vida. Não tem credibilidade, não tem amigo, aonde vai não é bem recebido, porque vem na frente aquele desmonte do mau-caratismo, da fofoca, do mexerico. O que tem de fofoqueiro dentro da casa do Senhor? Misericórdia, irmãos! Se a costelinha do pastor fosse assada para ser degustada, eu vou falar para você, hein? Eu não estaria aqui. Cuidado, muito cuidado. Evangelho de Mateus 12, 33. Eu quero colocar vocês dentro da situação aqui. Vocês vão analisar, a partir do versículo 22, uma acusação contra Jesus. Chega até Jesus um homem endemoniado, cego e mudo. Diga cego, diga cego e mudo. E ainda estava endemoniado, o homem gabaritou. Era cego, surdo e endemoniado. O homem gabaritou, estava com tudo ruim. Aí levaram para Jesus. E aí Jesus curou. Diga, Jesus curou. Irmãos, quando nós encontramos Jesus, nós estamos parecendo esse homem. Cego, surdo e muitos endemoniados. Mas diga, Jesus me curou. Diga, Jesus me curou. O pessoal da multidão falou assim: uau, esse aí é filho de Davi. Esse é filho de Davi, porque ele cura. O que os religiosos fizeram? Os religiosos aplaudiram e falaram: que lindo. Não, os religiosos falaram: é filho do diabo. Chamaram Jesus filho do diabo. Olha que língua perversa. Os simples olharam para Jesus e disseram: esse é filho de Davi, esse faz milagre. E os religiosos que deveriam apoiar, os religiosos deveriam usar a sua língua para dizer: eis o enviado, o Messias, o Cristo do Deus vivo, chamou Jesus de filho de Beelzebu. Eles não falaram alto não, porque eles são covardes. Os fofoqueirinhos, falsinhos, fala baixo, chama no canto e sussurra. Mas diz a palavra que Jesus conhecia o pensamento. Diga, Jesus ouve os pensamentos. Não olha para o teu irmão não, mas se eu fosse você eu pensaria assim: tem que tomar cuidado. Jesus, conhecendo o coração deles, e falou o seguinte: como que vocês podem dizer que eu sou filho de Beelzebu? Se um reino dividido não pode subsistir. Beelzebu é contra Beelzebu. Como que vocês têm coragem de falar que eu estou fazendo bem, sendo que diabo, o Beelzebu, o príncipe dos demônios, não quer coisas boas? Olha que coisa, acusação. Meu irmão, você já ouviu falar a palavra blasfêmia? Jesus falou para eles: olha, falar contra mim vocês podem, mas ai daquele que falar contra o Espírito Santo, porque esse não terá perdão. O que tem de gente blasfemante. Cuidado quando você entra numa igreja e você fala: aqui não tem Deus. Cuidado, irmãos. Ah, porque isso aí não é de Deus. Meu irmão, cuidado. Palavra ociosa, inútil, perversa. Cuidado. Eu vejo gente mandando as pessoas para o inferno. Eu vou para o céu, mas o irmão lá está na mão de Deus, mas não tem salvação. Cuidado. No versículo 33, após esse episódio da acusação contra Jesus, ele diz assim: Jesus, ele vai contender contra essa prática terrível da língua perversa, e ele diz assim: considerem, ele vai ensinar os religiosos, os fariseus, que o acusaram de Beelzebu. Ele diz assim: considere, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é reconhecida pelo teu fruto. Olha o que Jesus diz sobre a língua dos perversos: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração.
O homem do seu bom tesouro tira coisas boas. Ele está falando assim: quem é bom, quem tem a língua boa, acumula coisas boas. E quando vai falar algo bom, tira desse tesouro coisas boas. Tremendo isso. Olha lá. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, mas o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo, isso é forte, hein? Presta atenção, guarda na tábua do teu coração, escreve, crava aí. Mas eu lhes digo, é Jesus, não é o pastor Jonas, não é um profeta qualquer. Eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras vocês serão? Então Jesus está falando, não sou eu que vou condenar vocês no juízo, é aquilo que você falou. Então, igreja, presta atenção nesta manhã no que Jesus está nos anunciando. Cuidado com aquilo que sai da tua boca. Não casa, não liga, não tem nenhum significado, não tem sentido a pessoa falar: o que eu tenho vontade eu falo. Então você não é filho de Deus. Não me importa se eu vou, eu não seguro, eu sou sangue quente, então meu irmão, esfrie. Em nome de Jesus. A tua palavra, ela só tem sentido se ela não fere, ofende, se ela não é perversa. Cuidado com isso. Nós vamos tirar alguns exemplos dessa palavra. Palavra do cristão, ela tem que ser sim ou não. Ela não tem meio termo. Aliás, Jesus diz: o que passar disso já é procedência do diabo. Se ela está no meio, se ela não pende nem para o sim, nem para o não, é coisa maligna. É como nós, se não somos ou não estamos, se não pertencemos, então, meu irmão, morninho não dá para ser. Ou eu sou, ou eu não sou. Quando ele manda essa mensagem no livro de Apocalipse, a cidade tinha uma água insossa, uma água que não saciava a sede, porque ela era morna. Você com sede beber água morna não mata a tua sede, aquela água que não te satisfaz. Deus falou para a igreja: vocês são como essa água, vocês são morna, que quando joga na boca tem vontade de vomitar. Então o Senhor está falando nesta manhã: tem uma postura. O cristão tem credibilidade. O servo de Deus, quando ele diz que vai assumir um compromisso, ele assume e ele vai até o final. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Seja comprometido com aquilo que sai da tua boca. Vou repetir: seja comprometido com aquilo que sai da sua boca. Hoje nós vamos estudar alguns vestígios. A palavra, ela revela quem nós somos, irmãos. Tem gente que quando se aproxima, ela já cria um estereótipo dela própria, ela já tem uma aparência. Quer dizer, a pessoa quando vai conversar com algumas pessoas, ela fala: ih, lá vem esse irmão, ele só fala, cara, tudo que ele fala é reclamar. Olha, lá vem aquele, cuidado, porque se você falar alguma coisa, triste da pessoa nesse sentido, hein? Não fala nada para ele, porque o irmão, ele é chegado em mandar os outros orar. Então, se você falar alguma coisa, ele vai falar para o outro com a desculpinha de que está pedindo oração. Você contou um segredo, ele vai contar para todo mundo com a desculpa de que é para orar. E quando você vê, está toda a igreja orando por você. Está a igreja inteira orando e sabendo do que aconteceu. O irmão que tem essa fama, os irmãos que são mentirosinhos, mexeriqueiros, fofoqueiros, eles mostram os vestígios de quem ele é. Vestígios, evidências. Meu irmão, pela palavra nós somos condenados, por aquilo que sai da nossa boca. Quem fala demais, como diz a minha avó, dá bom dia para cavalo. Quem fala demais acaba falando o que não é necessário. Começa a falar até com quem não te ouve. Cuidado, a palavra ociosa é a palavra dita sem responsabilidade. O cristão tem responsabilidade com aquilo que diz. É nesta manhã que eu quero chamar você a esse cuidado. Eu quero
falar sobre o que Jesus enfrentou. Jesus, ele estava no meio de uma multidão e recebe uma pessoa endemoniada, cega, muda. E Jesus evidencia um vestígio, cura. Ele curou aquela pessoa. Se Jesus, curando a pessoa, recebeu acusação de blasfemo, de filho de Belzebu, quem dirá eu e você, meu irmão, falando a palavra que não deve ser dita? O que as pessoas, faça essa análise, o que as pessoas pensam de você quando você está conversando com você? Sua palavra tem credibilidade? Aquilo que você diz é responsável? Não. O irmão Edson falou. Eu costumo selecionar alguns irmãos para compartilhar algumas coisas. Geralmente são os obreiros que nós nos encontramos uma vez no mês, às quartas-feiras. Mas sempre tem alguém que você chega assim. Eu costumo falar que o Edson foi um irmão que Deus me deu assim. Não nascemos do mesmo ventre, mas temos assim uma sintonia muito grande. Porque eu tenho certeza que a minha palavra dita para ele é como um tesouro, e ele vai guardar aquela palavra. E assim é a palavra dele comigo. Se ele disser vamos, vamos. Eu gosto desse tipo de comprometimento, porque isso revela vestígio de quem ele é com Deus. Se comigo ele tem esse prazer, ele preza, se ele responde, se ele tem esse compromisso, eu fico imaginando uma pessoa dessa com Deus. Agora, meu irmão, quando eu e Fernanda vamos fazer aconselhamento, as pessoas estão destruídas, porque palavras desmontaram, promessas não foram cumpridas, mentiras, impropérios, compromissos que são ditos por palavras não são responsavelmente levados a sério. Nesta manhã, o Senhor está trazendo um alerta. A tua palavra, quando Deus ouve, Ele dá sentido e significado. Então, Jesus cura, mas foi acusado, irmãos. Então, eu e você precisamos entender. Os nossos gestos passarão, olha isso, pelo crivo das pessoas. As pessoas, elas olharão e dirão, esse irmão quando fala eu acredito. Eu não sei se vocês sabem, mas quando chega gente na igreja, tem alguns irmãos que têm uma credibilidade. Que os irmãos chegam aqui e falam assim, oh meu Deus, tomara que o irmão fulano venha orar por mim. Credibilidade. Ai, Deus usa o irmão fulano, a irmã ciclana, porque ela vem orar, porque é credibilidade. Sabe por quê? Porque aquilo que sai da boca é comprometido. Se Jesus curou, recebeu acusação, meu irmão, quem dirá nós? Que dizemos e falamos, nós precisamos entender, nós estamos passíveis de ser acusados, destruídos. Irmãos, vamos vigiar com a palavra que sai da nossa boca. Jesus recebeu um julgamento leviano. Aquele povo deu a ele a credibilidade, mas os religiosos, e não pense você, irmãos, que são os de fora que vão te acusar, os de fora que vão te julgar, não, são os levianos que muitas vezes estão batendo nas suas costas. Cuidado com isso. Aquele que você está pensando que vai ter aquele comprometimento com aquilo que você está dizendo, é o primeiro que vai lhe apontar o dedo. Julgamento leviano. Jesus curou e foi julgado levianamente, hipocritamente. Mas graças a Deus que Ele sonda e conhece o nosso coração. A palavra do Senhor diz que antes mesmo da palavra chegar na nossa boca e nós declararmos, Ele já entende, Ele já sabe. Então Deus conhece a intenção da palavra. Às vezes você está olhando, Patrícia, paz do Senhor, e não tem paz nenhuma desejando para aquela pessoa. O Senhor conhece aquilo que sai de dentro de nós. Nós precisamos entender isso. Cauã, eu quero te desejar, eis que te digo. Mas esse eis que te digo não é para acalentar o coração dele, é que as pessoas ouçam eu dizer, para as pessoas olharem para mim e dizer, ali um profeta. Quantas vezes, irmãos, eu estou sentado aqui na frente, vem irmãos sussurrando, nem grito. Tem vezes que a igreja nem percebe, a pessoa simplesmente sussurra no meu ouvido. E tudo que eu falei com Deus no secreto, a pessoa declara nos meus ouvidos, porque Deus sonda e conhece o nosso coração. Ele não precisa de pirotécnico, aquele show de fogos, onde Deus está, ninguém precisa gritar, eu sei que o meu Senhor está, porque eu sinto a presença dEle.
Aquele louvor que diz: tão certo como o ar que eu respiro, Deus está aqui. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Eu quero fazer um ponto a ponto com você, amém, irmãos? Abra sua Bíblia aí, vamos lá, ponto a ponto, versículo por versículo. Agora que são elas, o ponto a ponto, para a gente dar credibilidade à palavra. Vamos lá, Mateus 12, versículo 33. Eu vou ponto a ponto. Ele diz o seguinte: o que é bom oferece coisa boa, mas o que é mal não disfarça. Ele está dizendo aqui: considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida pelo teu fruto. Ele está falando: eu não esperava nada diferente de hipócrita, eu não esperava nada diferente de religiosos, porque eles não têm nada de bom para oferecer. Quando você oferece o melhor, eles te chamam de filho do diabo, porque são árvores que não dão fruto bom. O Senhor está falando nessa manhã: a tua palavra para ser boa, o teu coração precisa ser regenerado. Irmãos, eu não acredito que isso venha a mover nenhum sentido espiritual, mas quando há uma mobilização, nós estamos dizendo: eu quero. Então eu vou pedir uma coisa para você: coloque a mão no teu coração. Nós cantamos um louvor hoje e dizemos o seguinte: um coração fiel a ti, isso eu tenho para te oferecer. Eu quero que você diga para o Senhor: torne meu coração um coração regenerado. Torne meu coração um coração regenerado, porque aquilo que sair da minha boca, eu quero que te honre. Aquilo que sair dos meus lábios, eu quero que te louve. Eu não quero apenas te louvar de lábios, mas eu quero te louvar com o meu coração. Diga isso para ele: eu quero um coração regenerado. Eu vim nesta manhã para ter um coração modificado, e a palavra que sair da minha boca tem que glorificar o teu nome. Eu quero ser a árvore boa para gerar fruto bom. Eu quero um coração regenerado. É você que está dizendo isso, não é o pastor Jonas que está colocando a mão no teu coração. Sussurre isso para ele: eu quero um coração regenerado, eu quero ter um coração fiel, que te ofereça o melhor. Esse é o ponto, irmãos, ponto a ponto. Seja uma árvore que dê frutos bons, amém? Versículo 34, ele diz o seguinte, 12:34: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Ele está dizendo: o povo que tem uma boca venenosa, vocês ficam mentindo com palavrinhas, mas Deus não se encanta com a tua palavra. Ele olha para o teu coração. Ele olha para o teu coração. Samuel, por que você não ungiu quem eu mandei? Mas aqui está o rei, ele é bonito, ele é forte. Samuel, o homem é enganoso, porque o homem vê aquilo que está diante dos olhos, mas eu olho o que está dentro do coração. Eu não escolhi gente bonita, de formosura, que abrace e que tem palavras lisonjeiras. Eu escolhi aquele que está escondido, trabalhando, que é esquecido. Esse é quem eu escolhi. Aquele que diz a verdade, aquele que é um coração conforme o meu coração, segundo o coração de Deus. Davi era pecador. Davi tinha todos os defeitos, mas ele era segundo o coração de Deus, porque ele não deixava transparecer uma arrogância de falso moralismo e falsa santidade. Porque dentro, quem é mau finge palavras, mas quem tem um bom coração, a palavra boa ela soa, e você recebe, você fala: oh meu Deus, que coisa boa ouvir desse irmão. Por isso que quando nós entramos na igreja, a gente vê algumas pessoas com credibilidade. Senhor, eu quero que o Senhor use tal pessoa para falar comigo, porque tem credibilidade. Eu confio na palavra que sai da boca desse irmão. Versículo 35. Aleluia. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Quem tem um coração bom, de verdade, é sincero, ele acumula.
para o dia que precisar ter palavra para dizer. Mas quem tem um coração mau, ele está com a língua sempre preparada, afiada, cortada, para sempre destilar o veneno, a malignidade. Meu irmão, é aquele tipo assim: olha, meu irmão, eu estou passando por uma situação, a minha é pior que a tua. Irmãos, eu estou passando já passei por isso, a minha dor é maior que a tua. Mas eu estou enfrentando um câncer, mas eu tenho uma unha encravada. A minha unha encravada é mais importante. O Senhor está falando: quem de fato é sincero, coisas boas tem para oferecer. Ele vai poder tirar de uma provisão. Irmãos, olha aqui que palavra tremenda. O bom coração tem provisão para a hora do perigo. Na hora da dor de alguém, você terá provisão, não é sua. Deus fez com que você acumulasse, para a hora que baterem nas tuas costas, você vai dizer: eu não tenho nada de mim, mas eu tenho acumulado brasas do altar, e eu posso compartilhar com meu irmão. Eu não tenho nada para oferecer, não é isso? Nada encontrarás de bom em mim, Senhor. Mas eu quero oferecer. Duas pessoas subiram ao templo para orar. Um entrou e olhava para o chão e falava: eu não tenho nem capacidade de olhar para o céu. Eu não posso olhar porque eu sou indigno, eu sou sujo, eu sou pecador. Jesus contou essa história. Os dois estavam no templo. Eu tenho um coração que precisa ser regenerado. Eu quero fazer e não consigo. O outro batia, olhava para o céu: eu sou dizimista. Eu falo bonito, as pessoas me ouvem, eu tenho credibilidade. Por isso eu levanto alto a minha voz. Jesus perguntou: quem foi justificado para casa? Aquele que sabe que não é tudo o que você pode dizer. Cuidado com aquilo que você diz. A árvore que é boa, ela produz para o outro fruto bom. Isso está acontecendo dentro da casa do Senhor. Os frutos podres estão sendo comidos por pessoas que estão ficando tristes, chateadas, machucadas, porque estão comendo frutos podres de árvores envenenadas, corações corrompidos. As pessoas dentro da igreja estão ficando chateadas, estão ficando envenenadas, porque estão comendo frutos envenenados. Mas nesta manhã o Senhor está falando: haverá cura, haverá cura, e você vai apreciar frutos bons. Você vai ter boas amizades, irmãos. Deus vai te dar sabedoria. Você vai comer frutos bons de boas amizades. O Senhor vai te dar sabedoria. Seus negócios serão com pessoas que te darão frutos de sabedoria. Eu declaro na tua vida: você vai ter bons encontros, você vai ter bons momentos. Deus vai colocar árvores boas, você vai poder discernir do bom e do mal, porque o Senhor colocará nos teus olhos a luz, e essa luz vai fazer com que você entenda o que o Senhor tem para te trazer discernimento. No versículo 35, quem é bom oferece bondade, porque tem uma reserva que pode doar. Agora quem é mau só tem mal para oferecer. E por último, versículo 36 e 37, mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta da palavra inútil. Irmãos, aí é que são elas. O ponto a ponto aqui é: cuidado, porque a palavra pode ser dita, mas Deus vai cobrar cada palavra. Ah, você disse sem responsabilidade, Deus vai cobrar. Você mentiu, Deus vai cobrar. Ai daquele que pega um pequenino e mente. Ai daquele que diz: Deus manda dizer, e Deus não está dizendo nada. Ai daquele que coloca a mão na cabeça do outro e fala: eu te digo, Deus mandou falar. Cuidado com isso. Se você pegar o início, a origem, não digas nem o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus vai trazer isso a juízo. Cuidado. Ele fala: raça de víbora, palavra inútil, tem um peso. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e pelas suas palavras vocês serão condenados. Toda palavra que sai da nossa boca terá consequência.
Você quer saber uma palavra bem perigosa? Vem cá, irmão Edson. Paz do Senhor. Perigosa essa palavra, hein? Paz do Senhor. Amém. A Bíblia diz que se você de fato tem, você recebe. Mas se você não tem, é palavra inútil. Tem irmãos que faz por automático. Paz Senhor, Paz Senhor, Paz Senhor. Não é nem paz do Senhor, é paz Senhor. É a pá para juntar o lixo do Senhor. Não, irmão, paz do Senhor. Olha no olho, paz do Senhor. Olha no olho da pessoa, paz do Senhor. Palavra tem comprometimento. Toda palavra que sai da nossa boca terá consequência. Eu termino essa ministração dizendo quais são as palavras que revelam nosso coração. Quais são as palavras que revelam quem nós somos? A palavra do fofoqueiro revela através da fofoca. Abra sua Bíblia em Provérbios 16, 28. Os fofoqueiros de plantão, o Senhor vai cobrar a palavra que sai da tua boquinha. Cuidado quando você abre a boca para falar de uma pessoa que não foi você que criou, não foi você que deu a vida. Cuidado. O homem perverso provoca dissensão, separação, contenda. Meu Deus do céu. Se você é fofoqueiro, você é perverso. É a Bíblia que está falando, sou eu não, irmão. Não sou eu que estou dizendo. 16, 28. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. Estou sozinho na vida, ninguém gosta de mim. Corrija a tua boca, guarde segredo, abra a tua boca quando for o momento certo. Fora isso, meu irmão, é melhor você ter um único verdadeiro do que uma multidão perversa. Cuidado, língua fofoqueira revela quem você é. Precipitação, aquele que fala tudo que acha que deve falar, ele não pensa antes. O que a Bíblia fala do precipitado? Provérbios 29, 20. Vamos lá para frente. O precipitado que chega na boca, fala mesmo, fala. Então tá bom, irmão. Já que você gosta de falar, você já viu alguém que se precipita no falar? Imagina, há mais esperança para o insensato do que para ele. A Bíblia está falando que quem é precipitado em falar não tem esperança não, porque aquilo que você fala você vai ter que dar conta. O insensato é aquele que não quer saber de Deus. A Bíblia está falando que até para aquele que não tem compromisso com Deus, haverá até esperança para aquele que não quer saber de Deus, para aquele que fala sem pensar antes. Então, sem essa de que você pensa e não consegue parar antes de falar, você não consegue. Ô irmão, está repreendido. Você sabe o que Jesus chamou Pedro pela precipitação? Jesus chamou Pedro de Satanás, porque ele foi precipitado. Sai de perto de mim, Satanás, porque Pedro era precipitadinho. Então cuidado, porque a Bíblia fala tem esperança até para aquele que não quer saber de Deus, do que para aquele que fala antes de pensar. Esse negócio de cristão que fala tudo que pensa, desculpa, é tudo menos cristão. O cristão, ele tem sabedoria, ele passa por uma verificação antes de dizer. E por último, a mentira. Provérbios 12, 22. Eu não sei vocês, mas eu convivo com pessoas que não só mentem, mas criam um cenário de mentira, que ela vive numa ilusão que todo mundo está vendo que é mentira, mas a pessoa encena. Você está vendo a mentira e a pessoa está naquele cenário de mentira. 12, 22 de Provérbios diz o seguinte: o Senhor odeia, olha a palavra, hein? Deus odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com aqueles que falam a verdade. Aleluia. Vocês entenderam nessa manhã, irmãos?
A palavra blasfêmia é o pecado da língua, porque blasfêmia significa ofender a Deus. Cuidado quando... O que é a blasfêmia? É você dizer que não foi Deus que fez aquilo. É você tirar a glória de Deus. Isso que tem de irmãos nas bancadas, olhando e falando: isso não é de Deus. Por que isso não é de Deus? Porque Deus não faz isso. Porque, cuidado, a blasfêmia é algo terrível. É você tirar a glória. Foi o que os hipócritas fizeram com Jesus, chamando ele de Beelzebu. Jesus estava curando e eles disseram que não era Deus. Muito cuidado com isso. Eu quero terminar dizendo algumas frases só para surtir um efeito. A primeira frase é: se alguém lhe contar uma fofoca, é porque encontrou ouvido fofoqueiro. Vou repetir. Mas pastor, as pessoas me contam a fofoca. Então você tem que fazer o teu ouvido se converter, porque fofoca só encontra ouvido fofoqueiro. Amém, irmãos? Fofoca encontra quem dá ouvido para ela. Então quem ouve é tão fofoqueiro como aquele que fofoca. Ui! Irmãos. Mas pastor, eu estou ouvindo. Irmãos, chegou em você, meu irmão? Não precisa dizer. Frase que traz para nós uma concepção daquilo que o próprio Jesus está falando. Está na hora de nós entendermos qual é a nossa posição. E último, a língua de alguns homens morde mais do que os dentes. Ô, gente que tem uma linguinha machuca, né? Por isso a Bíblia recomenda: refreia a tua língua do mal e os lábios de falarem dolorosamente. Resumindo a ministração de hoje, Deus quer curar as palavras, porque as nossas palavras estão revelando o nosso coração.